Eu já tô indo, tá bom? O médico está esperando. Vamos. Volta aí, Rodrigo. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora, volta e meia a gente tem aqui, ainda não tem uma periodicidade muito certa, mas é aquele quadro em que eu e a Ana Tereza chamamos algum profissional, seja de dentro da psicologia, seja de fora da psicologia, mas alguém que tenha domínio em algum assunto específico que nem eu, nem a Ana Tereza dominamos, pra trazer mais conteúdo pra vocês, pra trazer outros olhares pra vocês, né? E tá alimentando cada vez mais esse podcast de muito conhecimento legal. E, gente, hoje a gente trouxe o Lucas Conce. O Lucas Conce, ele é, primeiro de tudo, maravilhoso. E segundo de tudo, ele é médico e residente de psiquiatria no Pinel. E a gente chamou o Lucas pra falar com a gente sobre o transtorno bipolar. Não vou falar muito sobre esse transtorno aqui, até porque a gente trouxe o Lucas pra falar sobre. Mas esse foi um transtorno que vocês pediram muito pra gente. A gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera. E, gente, quem votaram foram vocês. Então, tô muito animada para trazer bastante conhecimento, né, sobre esse transtorno, que acho que poucas pessoas conhecem, inclusive, ou conhecem num termo mais de senso comum. Então vai ser muito legal a gente trazer isso para vocês. Senhoras e senhores, chegamos. E aí, antes da gente começar, eu queria que vocês falassem pra gente um pouco, Ana Tereza e o Lucas, como que vocês se conheceram, como que o Lucas chegou até aqui, conta um pouco aí pra gente. E aí, gente, tudo bem? Eu conheci o Lucas por causa de uma amiga minha que faz medicina. O Lucas entrou junto com ela. Minha amiga também é residente, só que ela é de pediatria. Eles se conheceram na faculdade e aí ela apresentou a gente, porque nisso que tá todo mundo saindo, a gente foi se conhecendo. E eu acho o Lucas um fofo, eu adoro ele como profissional, confio super nele. E aí, quando falaram, né, no nosso Instagram que queriam muito sobre o transtorno bipolar, vocês querem sobre vários transtornos, mas o bipolar, assim, foi disparado. Eu falei, cara, quem melhor do que um médico pra falar, né, um médico psiquiatra pra falar sobre isso? Então eu convidei o Lucas, fiquei super feliz quando ele aceitou o convite. E Lucas, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Pra mim é um prazer estar aqui. Eu já tô escutando o podcast há bastante tempo, né, desde que me foi recomendado. Então, pra mim é super especial ter esse espaço para falar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Conheço a Ana, né, também, já tem 7, 8 anos, desde que eu virei muito amigo da Nina, que é nossa amiga em comum, uma das minhas melhores amigas da faculdade, uma pessoa muito querida. E aí, acabou que a gente tem tido uma troca profissional muito interessante, né, ultimamente. E tô aqui para ajudar um pouquinho nesse tema. Muito obrigado pelo convite, tá sendo incrível para mim, de verdade. Gente, é isso. Como eu falei, ele é maravilhoso. E, Lucas, vamos começar então, assim, por uma pergunta básica, geral, mas que eu acho que deve passar na cabeça da maior parte das pessoas que nunca ouviram falar, né? O que é o transtorno bipolar? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa conceituar o transtorno bipolar e depois destrinchar um pouquinho esse diagnóstico, né? Conceitualmente, a bipolaridade ela é um transtorno psiquiátrico crônico por períodos recorrentes de alterações patológicas de humor, né? O que é bastante característico, variando entre a melancolia e os estados mais eufóricos que a gente chama de mania. E como você descreveria, assim, um pouco melancolia, mania? Porque, tipo, melancolia, eu já vi até alguns filmes, assim, com o nome desse título e tudo mais. E o que seria, assim, essa mudança de humor que vai para esses lados? A melancolia seria, né, se a gente for trazer para um termo um pouco mais simples, uma tristeza patológica, né? Ela foge bastante daquelas tristezas que a gente sente no dia a dia, que são tristezas normais, tristezas de perder alguém, por exemplo, né? Ou tristeza do luto, mas seria uma tristeza mais patológica mesmo, aquilo que a gente identifica como depressão também. E os estados mais eufóricos de mania, a gente vai conversando. Depois eu descobri pelo hospital que é porque eu sou... É bipolar, não diagnosticado. com variações de humor. E junto disso, Lucas, outra coisa que eu fiquei pensando, né, que pra gente que estuda, que conhece esses termos, já é meio que natural, mas pros nossos ouvintes que não conhecem, quando você fala um estado crônico, o que seria esse crônico? Anotem porque vai cair no vestibular. Então, o estado crônico, ele se diferencia de um estado agudo, né, por ser uma doença que vai acompanhar a pessoa pela vida. Uma doença crônica, por exemplo, que as pessoas têm mais facilidade de entender, é a hipertensão, a diabetes. Então, muitos transtornos psiquiátricos, eles são crônicos, né? Eles são transtornos que vão acompanhar a pessoa por toda a vida
mas que existem tratamentos, né? Existem controles, a gente está numa fase bastante moderna da psiquiatria. Não é algo que existe uma cura, né? Algo que você faz pontualmente, você cura e pronto, a pessoa não tem mais. Não existe essa eliminação. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá pra frente, né? Mas existe o tratamento, tudo esse acompanhamento. Só pra deixar o mais claro possível aqui, pra quem tá ouvindo. Exatamente. A gente usa, né, como manual o DSM. O DSM ele é um manual diagnóstico norte-americano. A gente está na 5ª edição dele. Então, é muito curioso porque a bipolaridade, ela só se tornou um capítulo à parte, né? Porque antes ela estava inserida dentro dos transtornos depressivos, nessa última edição. E aí esse capítulo ele fica entre os transtornos do espectro da esquizofrenia e os transtornos depressivos. Isso porque tem familiaridade tanto com a psicose, né, com os transtornos do espectro da esquizofrenia, quanto o transtorno de humor depressivo. Isso tem em comum a história familiar, o curso da doença, um pouco da genética também. O transtorno afetivo bipolar ele pode se ramificar em 3 diagnósticos diferentes, principais, né? O transtorno afetivo bipolar do tipo 1, do tipo 2 e a ciclotimia. Antes, chamavam a bipolaridade de transtorno maníaco-depressivo ou até de psicose afetiva. Esses quadros eles foram descritos lá pelo século XIX, então já tem bastante tempo. Mas não que a doença, né, tenha surgido no século XIX. Existem bastantes relatos, assim, desde antes de Cristo, né, da época de Hipócrates, de pacientes pessoas que podiam ter um estado de mania, um estado de euforia exacerbada, um pouco fora do padrão. Aí você falou desses tipos, né? Que eu acho que a grande maioria das pessoas ouve bipolar. Primeiro, nem sabe, né? Que esse é o nome oficial, né? Porque transtorno bipolar não é um nome oficial. E você também trouxe os tipos, né? Então, eu acho que, em vez de fazer 2 perguntas, eu vou te fazer uma de cada vez. Qual normalmente é o nome técnico para transtorno bipolar? Na psiquiatria, a gente chama de transtorno afetivo bipolar, famoso TAB, né? Perfeito. E como é que funciona esse tipo, né? Tipo 1, tipo 2, a ciclotimia, que normalmente a gente acha que um diagnóstico é tudo a mesma coisa. E como é que a gente vai diferenciar as pessoas que têm bipolaridade? O bipolar do tipo 1 é o bipolar que chega num estado de mania, né? O estado de mania é quando existe uma euforia exacerbada, uma alegria também acima do normal, ideias de grandiosidade. Por exemplo, existem muitos pacientes que pensam que são deuses, ou que pensam que são filhos diretos de Deus, ou pais, mães de Deus. Existem esses delírios. Existem pessoas que acreditam que vão, né, com uma pequena empresa se tornar bilionários, né? Algo que foge muito, às vezes, da realidade. Existe também uma grande irritabilidade, uma agitação psicomotora, é bastante comum, uma redução significativa da necessidade do sono, e eu acho que isso é muito importante, né, da gente conceituar, porque a redução da necessidade do sono, ela é muito diferente da insônia. Geralmente, né, nos quadros ansiosos, nos quadros até depressivos, existe uma insônia, que a pessoa dorme pouco, geralmente acorda muito cansada, né, precisando de mais horas de sono. Na redução da necessidade de sono, que é bastante comum na mania, isso se caracteriza por uma não necessidade de dormir tanto. A pessoa pode dormir por 2 horas e acordar super bem, ou nem dormir e continuar trabalhando, continuar indo à festa, continuar fazendo tudo da vida cotidiana e às vezes até mais acelerado. Além disso, né, existem as acelerações das atividades psíquicas que a gente fala, os pensamentos acelerados, e uma desinibição no geral e principalmente no comportamento sexual. Às vezes, dentro da mania, a gente encontra pessoas que estão bastante hipersexualizadas, né, fora de um padrão normal daquela própria pessoa, comparado pela personalidade daquela própria pessoa. E, gente, mais uma vez, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, né? A gente sempre que fala diagnóstico aqui, a gente tem que ressaltar isso. São em níveis exacerbados, só pra ficar muito claro, né, pra vocês, que a gente tá falando de algo que é muito, que é numa intensidade muito grande, que é algo meio que sem medida, né, Lucas? O Lucas, obviamente, fala muito melhor do que eu nesse sentido, mas só pra deixar o mais claro possível, gente, que quando ele fala disso, são realmente manifestações muito exacerbadas de tudo isso que ele acabou de descrever. Não é uma pessoa que, sei lá, Tava muito pilhada num dia. Não, né? Não é isso. Não necessariamente é isso, né? As drogas podem até induzir a estados maníacos em pacientes bipolares já, principalmente a cocaína, é bastante característico. Mas dentro desse diagnóstico, né, quando eu falo da mania, a mania ela é característica do bipolar do tipo 1, né? O bipolar do tipo 2, ele não chega a um estado de mania, ele chega a um estado de hipomania. Qual a diferença da mania para a hipomania? A hipomania, ela é um sintoma um pouco mais brando do que a mania, ela não chega a ter uma psicose, né? Não chega a ter aquelas ideias de grandiosidade delirantes ou não tem as alucinações. Muitas vezes, na mania, a gente percebe que os pacientes chegam a ouvir vozes, assim, né? Tem muito relato. Eu ouvi a voz do além, me falou que eu vou ser um grande empresário de sucesso, eu ouvi a voz de Deus. No, God, please, no! Algo nesse
sentido. Na hipomania, a gente não chega nesse estado. E na ciclotimia, seria uma variação, né, do humor, de uma forma que não chega também na mania, nem na depressão, mas que varia de uma forma um pouco mais rápida, né? A pessoa tem uma oscilação de humor um pouco mais frequente do que o tipo 1 e o tipo 2. E você tá falando bastante, né, da mania, da hipomania, que eu vou falar por mim, né? Acho que ao longo da faculdade, quando eu estudei um pouco o transtorno bipolar, eu focava muito nisso, mas eu esquecia que tem o outro lado, né? Que tem o lado da depressão, que também tá dentro do diagnóstico do transtorno bipolar. Aí como que funciona mais ou menos isso? Olha, essa pergunta é muito boa, porque a maior parte, né, dos pacientes bipolares, eles vão viver a maior parte da vida com sintomas depressivos, mais do que com sintomas maníacos, né, ou sintomas maniformes. Então, a depressão ela é muito mais frequente nesses pacientes. Para a gente conseguir diagnosticar a bipolaridade, um episódio de mania já bastaria para a gente chegar nesse diagnóstico. Tem como a pessoa nunca ter entrado no episódio de mania e receber o diagnóstico? O do tipo 1, não, porque a gente precisa desse estado da mania para ser considerado bipolar, senão seria considerado, por exemplo, um depressivo ou algum outro transtorno. Mas para o bipolar do tipo 1, a gente precisa do estado da mania. Para o tipo 2, a gente precisaria de um estado de hipomania. Tá? Sem a mania ou a hipomania, a gente não tem um transtorno afetivo bipolar. E aí você falou isso, Lucas, de, por exemplo, vivoses, que a gente associa muito à esquizofrenia, do humor, né, depressivo, que a gente associa ao transtorno depressivo, né, como a gente chama no senso comum de depressão. Como que a gente vai diferenciar, né? Como que vocês, no caso, a gente não, vocês, psiquiatras, vão diferenciar, assim, quando é ou não uma esquizofrenia ou quando a pessoa tá em depressão? Olha, isso é uma pergunta muito complexa, porque a gente também se questiona bastante. Quando chega o paciente psicótico dentro do hospital psiquiátrico, a gente tem essas duas possibilidades inicialmente, assim, né? É uma dúvida diagnóstica de quase todos os psiquiatras, se é um bipolar que está em mania ou se é um esquizofrênico num primeiro quadro, né, ou numa crise. E é muito frequente até que o diagnóstico varie, né, de um médico para o outro, por conta dessa semelhança, né? Não é à toa que a bipolaridade ela está entre os capítulos da esquizofrenia e o capítulo da depressão. Então, é muito complexo para a gente também. Não existe um exame de sangue, ou um exame de imagem, uma ressonância que vai falar para a gente que o paciente é esquizofrênico, ou depressivo, ou bipolar. Não existe nada ainda hoje. O que a gente precisa é de uma escuta bem detalhada e, por enquanto, é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, Lucas, você explicou que o bipolar tipo 1 é mania mais depressão, o bipolar tipo 2 é hipomania mais depressão, e tem a ciclotimia, que são oscilações de humor, que pode oscilar entre a mania e a depressão, seria isso? Isso. Para você ser bipolar do tipo 1, pelo menos pelo DSM, não necessariamente você precisa da depressão. O critério diagnóstico fundamental é o estado da mania, tá? Isso é muito importante. E no bipolar do tipo 2 também, o que é o fundamental para o diagnóstico é o estado da hipomania. Mas é basicamente isso. O bipolar do tipo 1 chega num estado de mania, que pode ter a psicose, os delírios e as alucinações. O bipolar do tipo 2, ele chega numa hipomania, que é um estado eufórico exacerbado, mas sem esses sintomas psicóticos. E a ciclotimia é uma variação um pouco mais rápida do humor. É interessante, né, porque existem alguns artigos, isso a gente não consegue bater o martelo e nem está escrito no DSM, mas existem artigos, não só de psiquiatras como também de psicólogos, que associam o transtorno de personalidade borderline com a ciclotimia, por conta da impulsividade, né, às vezes a agressividade, mas isso não é concreto, né, existem as diferenças diagnósticas. E você vai falando da mania, uma pergunta que me veio aqui foi, quando a pessoa começa a entrar em mania, né? Ela começa a precisar de menos sono, ela começa a apresentar umas ideias assim de grandeza, aí gasta dinheiro. A pessoa presta atenção, a pessoa sabe que ela tá entrando nesse estado ou não? A pessoa que tá entrando em mania não tem essa noção? Nossa, é muito... Todas as perguntas que vocês estão fazendo são muito boas. Certo. Muito bem. Grifinória! É muito curioso, né? Porque geralmente em qualquer outra doença, a pessoa consegue perceber que tá doente, né? Quando a gente tá com uma dor no pé, a gente sabe que é uma encravada, uma dor de cabeça, a gente já sabe que tem que tomar alguma medicação. Agora, num diagnóstico que você fica muito bem, que você se sente extremamente bem, quem que vai falar pra você que você tem alguma patologia, né? Então, é muito raro a pessoa ter o que a gente chama de consciência de morbidade dentro da mania. Assim, principalmente nos primeiros casos. É claro que com diagnóstico, né? Muitos pacientes e com uma conduta multiprofissional,
a gente consegue atrelar essa consciência de morbidade de uma forma muito mais ampla e muito mais fácil, né? É fundamental. Agora, às vezes é muito difícil a pessoa perceber que está passando um pouquinho do ponto. Isso é preciso de um apoio, sabe? De um suporte. E aí, falando disso, né, de diagnóstico e a pessoa ter consciência, uma das perguntas dos nossos ouvintes que eu achei sensacional, eu acho que essa é a pergunta de milhões, assim, que muitas pessoas fazem, não só sobre o transtorno bipolar, mas os transtornos psiquiátricos no geral, né, mas especificamente falando desse, a pessoa, Lucas, ela nasce ou ela se torna bipolar? Olha, a bipolaridade, ela tem uma natureza multifatorial, que a gente chama, né? Ou seja, ela envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. A gente percebe que quando existem as histórias de negligência, de traumas na infância e até flutuações da incidência solar, né, principalmente nos hemisférios norte e hemisfério sul, pode influenciar nessa abertura de um quadro bipolar. Na bipolaridade, né, a gente tem essa evidência genética de forma muito mais ampla do que nas outras doenças psiquiátricas, né? Isso porque, pelas pesquisas, a heredabilidade genética pode chegar até 68% dos casos. Agora, para você perceber, né, para a gente ter essa noção, que em gêmeos monozigóticos, a concordância da doença, ou seja, quando um gêmeo apresenta, a chance do outro apresentar é de 40%. Apesar disso, né, da gente estar falando de genética, a gente nunca conseguiu separar um gene que seja responsável pelo desenvolvimento da doença, tá? E acho que uma outra curiosidade, né? Mas eu tenho pai, mãe, bipolar, irmão. Qual que é a chance? Você está preocupado, né? Pelas estatísticas, isso pode chegar até 9%, tá? Então, existe um fator genético, a gente não consegue especificar qual gene é, mas aparentemente sim. Tem uma pergunta que eu tenho, assim, curiosidade de saber, que existe alguma idade, mais ou menos, para você já começar a notar se a pessoa tem ou não o transtorno? Geralmente, a abertura do quadro, ela acontece no começo da fase adulta, por volta dos 18 anos, por volta dos 20 anos, entre essa idade, tá? Mas podem aparecer em outras idades também, até durante a infância, mas o mais comum é por volta do início da idade adulta. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres ou tem diferença? Sim, vale tanto para homens quanto para mulheres. E aí a gente já falou um pouco de diagnóstico, né, dessa questão genética. E aí imagino que algo que nossos ouvintes devem estar pensando tá, tudo bem. E tratamento? A gente já tocou um pouco nesse ponto, né? Mas eu acho que agora vale a gente entrar um pouco mais. Se o tratamento, ele pode reverter o quadro e a situação, ou se ele só melhora, só acaba sendo como se fosse um alívio, né? Digamos assim. Como é que funciona isso, Lucas? Então, a bipolaridade, como a gente falou, ela é uma doença crônica, né? E como toda doença crônica, a gente precisa de um tratamento crônico. Então, a medicação, ela vai ser fundamental durante a vida, né? Não só a medicação, como o tratamento multiprofissional. Então, não dá para o psiquiatra atuar sozinho num caso de bipolaridade. A gente precisa atuar certamente com um psicólogo para a gente conseguir identificar quando que o paciente está entrando numa crise, quando ele está indo para um lado da mania ou para um lado da depressão. Agora, essas variações, né, do humor, elas são caracterizadas como patológicas. Também, como eu tinha dito antes, não dá para a gente associar o luto, né, a perda de alguém, como um estado depressivo. Ou, por exemplo, passei no vestibular, estou muito feliz. Isso não é um episódio de mania. Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter muito dentro da psiquiatria é de não engessar o paciente, né? Não robotizá-lo, de que permanecer com afeto preservado, né? Com as variações de humor que sejam saudáveis, né? Até para o nosso amadurecimento, é fundamental. Então, esses sintomas, né, da bipolaridade, eles podem ser aliviados, né? Como você falou, com medicação, com terapia. Sim, os sintomas podem ser aliviados, né? Não necessariamente a pessoa vai viver com depressão ou em mania pro resto da vida. A eutimia, né, que é o estado normal ali do afeto, do humor, ela consegue ser muito frequente nos pacientes em tratamento regular. Agora, assim, só para a gente ter estatisticamente também, eu gosto muito da matemática, então eu acabo falando muito de número, mas a bipolaridade, ela é prevalente em 2,4% da população. Então, se a gente for parar para pensar, né, de cada 100 pessoas que a gente conhece, mais de 2 pessoas são bipolares, né? E, assim, muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa tem aquele transtorno, né? Que a pessoa já faz um acompanhamento, já faz um tratamento regular e ela não sai da eutimia. O tratamento, a pessoa não necessariamente precisa ficar entrando em crise durante a
vida. E a eutimia, você diz, assim, que é esse estado de humor, assim, com emoções saudáveis, seria isso? Assim, que tem gente que acha que o bipolar ou você tá na mania ou você tá na depressão, você sempre tá com alguma alteração. E como é que funciona? Não, a eutimia, ela é exatamente isso, é o estado saudável das nossas emoções, é quando a gente consegue manter um equilíbrio, né? Quando a gente vai sentir a alegria ou a felicidade da forma saudável, né? Quando a gente não se prejudica. O grande problema, eu acho que é da bipolaridade, é da gente acabar se prejudicando com as crises. Por exemplo, existem algumas pessoas que acabam caindo em golpes, né? Existem pessoas que, no quadro de mania, acabam fazendo, por exemplo, diversas coisas que não necessariamente elas fariam no estado normal. Podem sair tendo relações sexuais sem preservativo, né? Ou sem uma proteção de uma forma exacerbada. Podem cair em golpes, né? Então, Lucas, você tá dizendo que as pessoas, assim, perdem um pouco a noção do perigo, será um pouco assim? Porque você tá tão feliz, tá tudo tão certo, tudo é tão maravilhoso que você acaba se colocando em situações de risco. Exatamente. Você vai lá, coloca todo o seu dinheiro no investimento que é muito arriscado, né? Na bolsa de valores, por exemplo, fazendo alguma coisa acreditando que você vai se tornar um grande milionário, um grande bilionário, algo nesse sentido. E aí a pessoa acaba se frustrando, né? E às vezes passando por situações sociais que depois ela se arrepende. E falando ainda em tratamento, né? Eu tenho uma pergunta pra você em relação a isso, Lucas, que é quais são os remédios mais usados? Mas antes de você responder, eu queria só ressaltar aqui uma coisa para os nossos ouvintes. Gente, a gente tá trazendo isso aqui por conhecimento mesmo, mas é muito importante, a gente tem muita responsabilidade quando a gente traz conhecimento e a gente traz informações aqui pra vocês, então não é pra ninguém ouvir e, primeiro, se diagnosticar e muito menos buscar, né, esses medicamentos, esses remédios sem um acompanhamento, sem um aval lá de um psiquiatra, sem essa receita. Então, a gente precisava ressaltar isso aqui pra vocês. A gente vai fazer essa pergunta pro Lucas, realmente por conhecimento, mas pelo amor de Deus, tenha muita responsabilidade com essas informações aqui que a gente tá trazendo, tá? Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí, a partir disso, fala um pouco pra gente, Lucas, de quais são os remédios mais usados no transtorno bipolar, no tratamento, né, do transtorno bipolar? Isso vai variar bastante da fase que a pessoa se encontra, mas geralmente a gente usa um estabilizador do humor, em especial o lítio, né? O lítio é tão conhecido, é um remédio que não custa muito caro, tem pelo SUS, mas também não é para ninguém se automedicar, é um remédio que quando feito a gente precisa fazer um exame seriado de sangue pra gente saber se a dosagem tá ali adequada, então não dá para tomar sozinho de forma alguma ou sem um acompanhamento médico, sem esses exames de sangue, tá? Mas também a gente, com cautela, às vezes dá pra gente usar um antidepressivo, às vezes, né, dependendo, a gente pode usar alguns antipsicóticos que podem ajudar ali na doença, mas o destaque, assim, o padrão ouro pro tratamento da bipolaridade é o lítio, né, o grande protagonista. E uma próxima pergunta que os nossos ouvintes fizeram, que a gente não podia deixar de trazer aqui, é se pode existir o diagnóstico de bipolaridade e transtorno de personalidade borderline. Olha, podem existir sobreposições sintomáticas de uma doença e de outra, né? Do transtorno de personalidade borderline e transtorno afetivo bipolar, uma vez que a labilidade do humor e a impulsividade são comuns nas duas doenças. Agora, para a gente pensar assim num transtorno bipolar, a gente precisa excluir o transtorno de personalidade. A gente precisa ter um transtorno de personalidade tratado para a gente conseguir chegar no diagnóstico da bipolaridade. Tem um transtorno de personalidade tratado, nada feito. Uma outra coisa é que existem alguns artigos, né, isso não é descrito pelo DSM, então não é nada oficial, mas que o transtorno de personalidade borderline pode ser um contínuo do transtorno ciclotímico, tá? Por conta dessa grande labilidade aí do humor. Agora, o que a gente vê atualmente é que no bipolar, um pouco mais clássico, ele tem uma variação do humor de base dele, né? Então a pessoa, ela tem uma forma de viver, ela tem ali a sua personalidade, pode ser uma pessoa tranquila e aí do nada é uma pessoa que tá indo para todas as festas, né? Tá gastando muito dinheiro fazendo alguma coisa que não é tão comum. O transtorno de personalidade borderline, essa flutuação pode ser um pouco mais constante, né? A impulsividade pode ser mais constante, o sentimento de vazio, que é muito característico do transtorno de personalidade borderline, ele é mais frequente também. Então, são doenças que se confundem bastante. Existem diagnósticos equivocados das duas patologias, e isso também pode variar, né? Um diagnóstico de um psiquiatra para o outro, mas que as duas precisam ser tratadas e precisam ser muito bem identificadas. Por isso que eu falo que a consulta, ela precisa ser
muito bem feita para a gente conseguir diagnosticar as duas, né? O acompanhamento longitudinal, né? O acompanhamento seriado, né? Várias consultas, ela é necessária para a gente conseguir fechar um diagnóstico. No transtorno de personalidade borderline, a gente não consegue nunca fechar um diagnóstico numa consulta só. Precisa ser realmente uma forma contínua. E outra pergunta que eu achei muito, muito boa, tem a ver com isso, né, de flutuação hormonal, se as flutuações hormonais no ciclo menstrual, se elas podem ser confundidas com o transtorno bipolar. Achei essa pergunta muito boa dos nossos ouvintes. Boa pergunta mesmo, né? Essas alterações hormonais fisiológicas do ciclo menstrual, elas podem mimetizar, né? Elas podem imitar o transtorno bipolar algumas vezes, por conta da irritabilidade muito frequente no período pré-menstrual, uma perda do sono, um apetite diferenciado, às vezes, né, do padrão, mas é necessário ir ao médico para a gente conseguir entender o que de fato é uma bipolaridade e o que é uma alteração fisiológica do humor ali por conta de um período pré-menstrual. Sendo uma alteração patológica, né, algo que incomode muito, que atrapalhe na qualidade de vida do paciente, isso é possível que a gente consiga tratar também, mesmo não sendo uma bipolaridade. Agora, em relação aos hormônios, essa pergunta é muito boa porque a gente consegue ver uma abertura de casos, né, da bipolaridade e até uma evidência com alguns hormônios que podem mimetizar ou podem, de fato, contribuir para a abertura de um quadro, né? O hipertireoidismo, né, quando a gente tem uma disfunção da glândula tireoide e aí ela produz muitos hormônios tireoidianos. Existe uma correlação com o transtorno afetivo bipolar. Excesso de corticoide, principalmente dexametasona, às vezes também conseguem abrir algum quadro. Tumores da glândula adrenal, quando a glândula libera muita adrenalina, também podem mimetizar esse quadro da bipolaridade. Por isso que os diagnósticos da psiquiatria, eles são de exclusão, né? São diagnósticos que muitas vezes a gente precisa pedir alguns exames para a gente poder excluir outras formas orgânicas de outras doenças. Lucas, eu tenho uma dúvida muito rapidinha. O que é mimetizar? Mimetizar é imitar o quadro, né? É simular o quadro. E aí eu vou para uma outra pergunta de um ouvinte que mandou pra gente, que eu achei até uma pergunta assim, um pouco interessante. Eu queria trocar uma ideia com esse ouvinte. Que ele pergunta: existe a possibilidade de o transtorno ser confundido com ruindade da pessoa? Eu acho que é muito diferente, né? Quando a gente está falando de um transtorno, a gente não está abordando ali a moralidade ou a ética daquela pessoa. Eu acho que isso até atrapalha um pouco no acompanhamento e da pessoa ter a consciência da morbidade do transtorno afetivo bipolar, porque acaba retardando, né, a doença, podendo ser um preconceito, né, que as pessoas têm. Assim, em relação ao transtorno bipolar, entre o começo dos sintomas até o diagnóstico, leva-se em média 10 anos, né, desde o primeiro episódio até o diagnóstico. Então, a gente precisa desconstruir um pouquinho esse pensamento, né, de ruindade, não tem nada a ver com moralidade, nada a ver com isso. E só 20% dos pacientes que estão vivendo um episódio depressivo, né, e que são bipolares, eles têm um diagnóstico corretamente feito, né, da bipolaridade. Muitas vezes o paciente chega relatando sintomas de tristeza, de melancolia, e ele é diagnosticado numa primeira consulta, né, no acompanhamento transversal, ou seja, no acompanhamento pontual, como um paciente com depressão. E aí, às vezes, o médico passa um antidepressivo, e aí essa pessoa faz a virada maníaca, né, que é muito frequente. Então, a bipolaridade, às vezes, é um pouco difícil da gente conseguir fazer esse acompanhamento. Agora, o que eu acho que é importante também, né, da gente poder falar sobre o assunto, é que as taxas de suicídio na bipolaridade são bastante altas, né, são bastante elevadas. Gira em torno de 7,8% em homens e 4,9% em mulheres com esse transtorno. E aí existe, né, esse risco do suicídio aumentado, então a gente fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um acompanhamento muito melhor, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida muito melhor e não necessariamente caindo nessa situação. Um outro ponto importante em relação à bipolaridade é que, independentemente, né, do fato do suicídio, existe cientificamente uma redução na expectativa de vida, principalmente por conta de aparente aumento da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Tá? Parece que existe um fator inflamatório em relação à bipolaridade. Isso está sendo estudado ainda, não é algo que dá para a gente bater o martelo e falar, mas o que a ciência tem mostrado para a gente é isso. Então, a gente também, antecipando um diagnóstico, a gente consegue prevenir outras doenças, né? Principalmente as cardiovasculares e o suicídio em si, e a pessoa, enfim, conseguir levar uma vida normal. Muito bom, Lucas. E estamos caminhando para o final já do nosso episódio. Gente, passa muito rápido. E aí a gente queria trazer, na verdade, isso foi de um ouvinte, né? Que pediu uma recomendação de algum livro, série, filme, enfim, algum conteúdo, né? Mais lúdico, talvez seria a palavra, que fale sobre o transtorno bipolar. Não sei se você tem alguma indicação, né? Para ser pelo menos uma porta de entrada, depois desse episódio, né? Que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais. Sim, olha, eu sou apaixonado por filme, então eu gosto muito de filmes sobre a psiquiatria também. Uma coisa importante, né, um ponto importante
interessante é que não necessariamente, né, o que o filme mostra, ele é a realidade, ou não dá pra gente se diagnosticar vendo um filme, ou, né, porque aquilo ali é uma forma poética de mostrar, né, a doença, uma forma cinematográfica, tá? Mas em relação ao livro, existe um livro bastante bom de uma médica chamada Kay Redfield, que se chama Uma Mente Inquieta. Ela é uma médica norte-americana que sofre do transtorno afetivo bipolar, e ela escreve um livro falando da experiência dela com a própria doença. Agora, de filme, né, uns filmes que eu gosto bastante. O Lado Bom da Vida é um filme bastante famoso, ele é bem curioso, assim, é um filme bem lúdico, divertido, né, de assistir. Sentimentos que Curam é um filme que é fofinho, assim, é gostosinho de ver, eu gosto bastante. E em relação à série, tem um episódio que eu acho incrível, assim, que eu já vi mais de 10 vezes, né, não necessariamente condiz de fato com a bipolaridade, mas que é o episódio da Anne Hathaway, do Modern Love, tá no Prime Video. Esse episódio, assim, é maravilhoso, pra mim é o melhor episódio, e assim, pros meus amigos também é o melhor episódio que tem pra série toda. Então eu recomendo super, assim, ver, não necessariamente, tá, é aquilo que condiz com o diagnóstico, mas é uma série muito gostosa de ver, esse episódio é sensacional. E Lucas, quero agradecer muito pela sua presença aqui. A gente tá finalizando o episódio. E, assim, quem se identificou aqui com o transtorno, quem tem alguém que precisa de ajuda, ou que você identificou que possa ter alguns dos sintomas que a gente tá falando, entre em contato com o Lucas, ou entre em contato com a gente, pra gente dar uma orientada pra vocês. Vocês não precisam passar pelo que vocês estão passando sozinhos. E a gente vai deixar o contato do Lucas aqui na descrição do episódio, pra se vocês se interessarem, ter uma consulta com ele. Ele não só atende bipolaridade, ele atende outros transtornos. E, Lucas, conta um pouco pra gente como é que funciona aí seu consultório? Olha, atualmente eu tô na residência de psiquiatria, então eu atendo pelo SUS, né? Eu sou residente do Hospital Psiquiátrico do Pinel, faço alguns plantões por lá, mas eu também atendo em ambulatório, no Catete, né? Que é do SUS também. Eu atendo em CAPS, atualmente a gente tá passando pelo CAPS. Todos esses lugares são lugares próprios da residência. Agora, pelo particular, eu atendo de forma online e também atendo em um consultório no Leblon. Vocês conseguem me achar pelo Dr. Alice, jogar meu nome, Lucas Conci, né? Conci é C-O-N-C-Y. E aí por lá a gente consegue marcar uma consulta e conversar um pouquinho melhor. Gente, já virei muito fã, só queria falar. Como a Ana Teresa falou, todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, gente, do Lucas. Assim como o @, do nosso Instagram, que é @podcast Psicologia Sincera. A gente tá sempre compartilhando lá quando vocês marcam a gente inclusive ama quando vocês marcam a gente. A gente tá sempre trocando com vocês por lá, colocando enquete. São vocês que decidem quando a gente pensa em algum convidado, né, pra gente trazer. Então, vocês podem seguir a gente lá. Vocês também podem me seguir no meu Instagram profissional, que é @psicóloga Ana Luísa Braz, e a Ana Teresa no Instagram profissional dela, que é Ana Teresa Cavalcante. Vai estar aqui tudo na descrição. E se vocês estão ouvindo esse episódio, se vocês gostaram, compartilha, marca a gente. E também não deixe de classificar o Psicologia Sincera na sua plataforma de áudio 5 estrelinhas, né, gente? Esse episódio aqui merece 5 estrelinhas. Então, classifica a gente, não deixa de enviar pros seus amigos. E essa edição de áudio foi feita pelo Rodrigo Moreno. Se vocês quiserem também conhecer mais sobre o trabalho dele, também vai estar aqui na descrição do episódio. E pra fechar, só queria mais uma vez agradecer o Lucas pela sua presença. Foi muito, muito bom. Posso falar por mim, né? A Ana Teresa já conhecia. Adorei te conhecer. Muito maravilhoso. E muito, muito, muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. 44 minutos, o Rodrigo vai matar a gente. Não, mas vai ter muita pausa, Teve pausa, Rodrigo, não mata a gente. Beijo. 12 segundos depois. Direitos trabalhistas que você tem e não sabia.